No vídeo de hoje, rapaziada, o Eduardo Bandeira de Mello se meteu em uma polêmica, mas muito da desnecessária. E o pessoal da Fox, lá aquela turminha, Pascoal, Sormani, Mano, Facincani, falaram sobre essa polêmica, onde o Eduardo declarou que se ele fosse presidente do Flamengo hoje ainda não teria acontecido a tragédia que aconteceu no Ninho do Urubu. Mas antes de eu colocar o vídeo para vocês, a sonora aí do pessoal da Fox, já peço para você se inscrever aqui no canal, ajude-nos a bater a marca dos 100 mil inscritos, conto muito com a sua ajuda e deixa o like que é muito importante, senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal Almeida Fly. Então senta o dedo no like, ainda mais nesse tempo de quarentena, pandemia, cara. O like de vocês ajuda muito aqui o canal Almeida Fly. Falou? Então confere aí, olha só o que essa turma da Fox falou sobre essa polêmica do Eduardo Bandeira de Mello falar que se ele ainda fosse presidente hoje do Flamengo, a tragédia do Ninho do Urubu não teria acontecido. Confere aí, já eu volto. A gente tem que saber dividir as coisas. O lado político, o lado fatídico da coisa e por que as autoridades reclamam e por que o presidente do Flamengo, o ex-presidente do Flamengo, foi chamado para depor. Porque já era para ter acontecido uma modificação na época em que ele era presidente. Por isso que a nota diz, se todas as normas fossem de maneira correta executadas no Flamengo, não haveria aquele problema. Então, não é de hoje, não é de ontem, não é quando aconteceu o fato, é de antes. E o Bandeira de Mello era presidente do Flamengo antes do fato acontecer. E muitas normas estabelecidas pelo governo estadual, pelo governo municipal, não foram cumpridas. O fato aconteceu, é lamentável, lamentável. Eu só não acho que pode até se politizar em cima de uma grande lamentação. Na minha opinião, já disse isso para alguns dirigentes do Flamengo e volto a repetir, o Flamengo está demorando demais para resolver essa questão. Demais! O Flamengo já tinha que ter resolvido esse problema das famílias dos garotos do Ninho. Eu já disse isso para alguns dirigentes e falo publicamente. Vocês demoraram demais, estão demorando demais, estão deixando politizar demais um problema que é vida humana. E vida humana não tem preço. Politizar em cima disso, eu também repudio. De maneira veemente, se um estava, se o outro não estava, todos têm culpa. E todos vão ter que ir lá no tribunal explicar a sua culpa e o que devem ao juiz. Só não acho justo politizar a morte daqueles meninos. Eu acho que nesse cartório todo mundo tem culpa, viu? Da ex-direção do Flamengo, né, que era capitaneada aí pelo Bandeira de Mello, até a atual. A ex-direção, em cima disso que o Pascoal falou. Havia muitas irregularidades. E a atual administração, porque não corrigiu. Deixou do jeito que estava. E acabou acontecendo aquela tragédia. Eu acho que todo mundo tem culpa nesse cartório aí. Todo mundo tem culpa pelo que aconteceu. A administração passada e a atual. Então, eu acho que não faz muito sentido um ficar jogando pro outro, entendeu? É aquilo que o Pascoal falou. As pessoas deveriam assumir o que aconteceu e resolver esse problema rapidamente. Eu quero saber o seguinte da justiça. Eu acho que não é só questão do dinheiro que tem que ser resolvido, não. 10 garotos morreram. Vai ser só uma indenização? Só uma multa pecuniária? Não vai acontecer mais nada? 10 garotos morreram. Ninguém vai ser responsabilizado por isso? Só o clube vai ter que pagar uma indenização? É isso que eu estou curioso, porque toda vez que eu leio matéria sobre isso, eu só vejo as famílias reclamarem da falta de pagamento, indenização, etc e tal. É o que está todo mundo reclamando. Agora é o seguinte, e os culpados? Não vão responder criminalmente pelo que aconteceu? Dar o dinheiro para as famílias vai resolver tudo? Então se chegar no número que as famílias querem, acabou o assunto? Eu penso que não. Eu acho que tem gente. Foi cometido ali um homicídio culposo, não doloso, não havia intenção. Crianças morreram. Óbvio que as pessoas não tinham intenção que aquilo acontecesse. Mas a partir do momento que não assumiram os riscos, não resolveram o que tinha lá,
passaram a ter responsabilidade. Porque o CT estava irregular. Então, acho que são duas questões que a gente tem que resolver nesse negócio aí. A questão da indenização para as famílias e a questão de um crime. Foi cometido um crime dentro do Flamengo. 10 crianças morreram. Então, acho que essas duas questões, a justiça tem que dar uma satisfação para a sociedade, porque o que aconteceu nos comoveu a todos. Essa declaração do Bandeira, com todo respeito a ele, é uma pessoa aí que já tem até uma certa idade, cara, mas é uma declaração que me soa até como um ato de covardia. Como um ato de covardia. Porque ele é tão responsável quanto o Landim. É tão responsável quanto. Se a gente relembrar, puxar pela memória aqui, na época que aconteceu aí essa fatalidade, divulgaram que o Flamengo tinha sido, entre notificações e multas, ele teve 34, acho que ou 35 notificações, dividindo isso entre notificações e multas propriamente ditas. Então, querendo ou não, essa declaração do Bandeira de Melo faria total sentido se na administração dele não tivesse nenhuma notificação, se não tivesse nenhuma multa, se ele não tivesse dado início àquele container ali que serviu de alojamento para atletas. Então, querendo ou não, Benja, hoje discutir isso daí e dar a impressão, tô fora, não é comigo, se eu fosse o presidente, nada disso teria acontecido, me desculpa. Soa pra mim como covardia. Porque, repito, seria até importante a gente buscar aqui, nas informações, porque até pela própria nota do Flamengo, ele menciona que na época do Bandeira de Melo, quando ele era o presidente do clube ainda, ele foi notificado também. Ele foi autuado pela prefeitura. Então vai falar agora, não é comigo, se eu fosse presidente nada disso teria acontecido? Como não? Como não? Ele foi responsável assim como foi responsável a atual gestão. Porque foram notificados, receberam comunicados, alertaram com relação ao perigo que isso poderia ocasionar, inclusive esse incêndio, e foram negligentes, cara. Então todos eles têm culpa no cartório. Eu concordo com o Sormani e concordo com o Pascoal. Transferir para a gestão A ou B tá errado. E eu espero também, sinceramente, que esse problema aí seja resolvido o mais rápido possível, porque as famílias precisam sim de uma resposta para isso. Todos esses que pensaram esse projeto, que naufragou da pior forma possível, são responsáveis. Não tenha dúvida alguma. E esse recado não serve só para o Flamengo, serve para qualquer outro clube do Brasil, né? Se você não tem estrutura legal, uma estrutura com a vistoria ok, se você não tem o mínimo, né, de capacidade para dar à sua estrutura de base um alojamento decente, não concentre garotos em um mesmo local. E eles fiquem em casa, que infelizmente eles voltem e vão ao treinamento, né, saindo de suas residências. Não tem como fazer isso, né? E muitos clubes fazem isso. Aconteceu com o Flamengo, mas poderia acontecer com A, com B, com C, com D, de N estruturas que eu conheço e de relatos e que até, por exemplo, tive casos na minha família, né, de pessoas que passaram pelas estruturas horrorosas que existem por aí, né, e os caras dão murro em ponta de faca, continuam acreditando e deixam rolar. Parece que só se preocupam quando dá o problema, né, como foi com o Flamengo, é que ninguém esperava. Pô, o Flamengo naquele momento bom, etc e tal, acontece isso. Sim, acontece sim. Pela irresponsabilidade, pela ganância, pelo egoísmo de algumas pessoas que só começam a pensar no topo da tabela e esquecem de pensar na base, né? Não na base estrutura de jogadores, mas na base daquilo que é essencial para o clube funcionar, que é segurança, que é você ter a sua vistoria em dia, que é você ter todas as suas contas muito bem resolvidas, etc e tal, que não era muito bem o caso do Flamengo que se pensava, porque se teve aquele N número de notificações que a gente viu acompanhar, né? Que o Flamengo acabou deixando passar situações de bombeiros, de prefeitura, etc e tal. E isso sendo pensado apenas no futebol principal, é claro que se tem um órgão responsável pela segurança, indicando que tem um local lá dentro que não tá legal, esses caras não estão inventando isso gratuitamente, né? A gente sabe que esses órgãos trabalham com um mínimo de responsabilidade. E essa responsabilidade justamente é para coibir esse tipo de problema. E agora ficar dirigente jogando a batata quente para um lado, para o outro, aí não é comigo, olha, não é com você. Gente, o que é isso? O que esperava do Flamengo agora era o mínimo de união entre esses caras para tentar resolver o problema, né? Esses caras deveriam ser um pouquinho mais homens em alguns momentos para tentar resolver isso. Porque não basta ser homem contratando bons jogadores, montando time de futebol e sendo campeão. Isso é muito louvável. A gente aplaude aqui o que faz o Flamengo dentro de campo.
Mas fora de campo, para resolver problema sério como esse, também tem que ser homem para resolver. Tem que encarar uma gravidade que foi, como o Sormani colocou, de um homicídio culposo, né? Alguém tem que ser responsabilizado por isso. Essa pessoa colocar a cara a tapa para tentar mostrar que se tem um arrependimento ou não, mas que vai tentar solucionar essa forma da mais justa possível situação, né? Então esses caras têm que aparecer justamente para isso, para serem homens nesse momento. Homens, né? Ser homem, repito, quando a taça está sendo erguida para a torcida aplaudir, é muito fácil. Qualquer um é dirigente com o time vencendo. Agora eu quero ver o cara ser dirigente para gestão de crise, para mostrar aí sim que por trás de um time vencedor existe também uma diretoria humana, que é o que não tem parecido muito no Flamengo. Bom, pessoal, o que vocês acharam aí da declaração do Eduardo Bandeira de Mello sobre ele falar que se ele fosse presidente hoje, a tragédia do Ninho não teria acontecido? E também sobre a opinião dessa turminha da Fox aí sobre essa polêmica. Deixa nos comentários a opinião de cada um de vocês, que é muito, muito importante aqui para o canal. Beleza? Então, mais uma vez, já peço para você se inscrever no canal, ajude-nos a bater a marca dos 100 mil inscritos e deixa o like, que é muito importante. Senta o dedo no like para fortalecer mais ainda o canal Almeida Fly. Então é isso, até a próxima e saudações!